Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Meu nome é Paulo, sou estudante e trabalhador desta casa. Estou vestindo hoje uma camiseta verde. Meu cabelo é bem cortado, máquina 1, uso um óculos de vovozinho, pois a idade necessita que eu utilize para a leitura próxima. Vou fazer uma prece hoje. São Francisco de Assis. Eu convido todos vocês, nesse momento, a fecharem os seus olhos, a deixarem todos os problemas fora deste portão que adentramos quando chegamos aqui. Este é o momento de nos conectarmos com nós mesmos, com os nossos anjos, guias e protetores. E assim vamos elevando o nosso pensamento, a nossa vibração, nos tornando receptivo para compreender todas as reflexões que faremos nesta noite de hoje. E a prece começa assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. E onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 10. O item, mais especificamente, é o 5 e o 6, que nos traz a reconciliação com os adversários. Será que isso é pertinente para a nossa vida? E eu vou fazer a leitura do Evangelho. Na sequência, a nossa irmã Lucelda fará algumas reflexões sobre o tema e eu farei a conclusão num outro aspecto. Então, o item 5 começa assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Essa passagem é de Mateus, está no capítulo 5, versículos 25 e 26. O item 6 começa assim: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com o seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor.
donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que se apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e também os casos de possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em uma existência anterior, e a qual o que a sofreu deu lugar pelo seu proceder. Vejam bem, Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência ou então com a caridade. De que forma? Não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo. E olha esse detalhe: que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes de que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda a causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Olha que benefício, né? Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso atual da existência, é principalmente para que elas não perpetuem nas próximas existências. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Linda reflexão, né? Então vamos ver o que a Lucélia nos traz. Bom, meus irmãos, quando nós falamos em perdão, normalmente nós temos o hábito de dizer assim: mas eu não odeio ele. E às vezes a mágoa, ela já está se encaminhando para um sentimento mais agressivo das nossas emoções. E quando ele fala perdoar os nossos inimigos, e nós já gostamos de dizer que nós não temos inimigo, nós normalmente falamos que aquele irmão nos magoou, fez algo errado com nós, nos ofendeu, e nós nos achamos injustiçados. E nos sentimos injustiçados, achamos que devemos ter animosidade por aquele irmão, porque não é justo o que ele fez comigo. Mas quando Jesus diz, perdoa enquanto estiver no caminho, é essa a reflexão que nós temos que fazer. O que ele quis dizer no caminho? Ele quis dizer que quando nós viemos neste plano, neste planeta, todas as pessoas que se conectam com nós, há um porquê. Ali vai ter um crescimento, um entendimento, um resgate, fazer as pazes. E este momento é o que nós não devemos
Porque justamente o que ele está dizendo, que quando nós temos alguém que nos magoamos, não vamos falar aqui de inimigo, tá? Vamos falar de pessoas que a gente não consegue perdoar. E aquele irmão, por um motivo qualquer, desencarna, nós vamos continuar nos mantendo conectados com eles. Vai existir um elo entre nós. E esse elo não se desliga. Porque ficou algo que era para ter se resolvido aqui. E o que acontece? Qualquer momento que eu pense naquele irmão, ou qualquer situação de raiva que eu tenho, ele se conecta comigo. Porque ele também deverá ter o mesmo sentimento. Mas vamos pensar que esse irmão não tenha mais esse sentimento por mim. Que ele me perdoa, só não conseguiu me dizer. Mas ele vai seguir em frente. Mas aquela mágoa que ficou no meu coração, aquele sentimento de revolta, eu vou me conectar com outros espíritos que também tenham esses mesmos sentimentos. E essa animosidade vai ficar mais forte. E nós vamos pegar outras pessoas para ser a bola da vez. Porque nós vamos nos implicar com outros irmãos. Porque, como diz Chico, não viemos aqui para nos banhar em águas de rosas. Viemos também, quando colher essas rosas, nos machucarmos com os espinhos. E nós temos que avaliar essas emoções em nós. Aquela parte do Evangelho que eu acho maravilhosa, quando Jesus diz que você vai lá para ofertar a oferenda, mas antes de ir, reflita se tu não tem nada contra um irmão. Largue a oferenda de lado e vai lá. Faça as pazes primeiro, para depois ir pedir para o Pai qualquer coisa. Para depois pedir para o Pai perdão pelos seus pecados. Porque que hipocrisia eu pedir a Deus perdão se eu não consigo perdoar o meu irmão. Jesus foi um terapeuta nas nossas vidas. Ele nos deu uma bússola para nós nos mantermos mais leves nesse planeta que é tão complicado. Um desses conselhos que ele dava era este: meu irmão, se tu vais algum tempo e vai com o coração pesado, de raiva, de mágoa, de rancor, o que você vai pedir para o Pai? O que nós vamos pedir? Eu vou pedir que eu tenha saúde? Eu posso pedir. Mas se nós pararmos para pensar que quando nós temos mágoas em nossos corações, nós contaminamos o nosso físico. Se nós não conseguimos perdoar alguém, nós nos contaminamos. Cria uma toxina, porque as nossas emoções, elas liberam essas toxinas. Assim como emoções boas liberam endorfina, noradrenalina, que eles chamam, que é o hormônio da felicidade, quando estamos em paz. Então não vamos nos prendermos a essas emoções tão pequenas, porque nós queremos que os outros nos compreendem, nós queremos que o outro nos perdoe, nós queremos que os outros entendam que eu não estou bem, que eu posso ofender, que eu posso magoar. Eu sempre tenho uma desculpa para as minhas atitudes. Por que dessa mesma forma eu não consigo fazer isso para com o outro nosso irmão? Muitas vezes viemos com irmãos que a gente pensa assim, eu tenho algo com esse irmão e eu não sei o que é. Quando eu chego perto dele, meu coração bate diferente. Eu sinto uma emoção que não é boa e eu me implico com essa pessoa. É aí que nós temos que trabalhar essas emoções. É aí que nós temos que refletir o porquê que eu estou sentindo isso. Não ficar olhando cada detalhe naquela pessoa para aumentar mais a minha animosidade. Porque ela vai aumentando. E aí, bem aquela parte que o Paulo Roberto falou. Os espíritos, os irmãos que nós não estamos enxergando no aspecto físico, se ligam a nós, não só aqui
aqueles, mas outros, com aqueles mesmos sentimentos. E tudo que eu sinto se intensifica muito mais. Por que nós temos que sempre pedir companhia se intensificam as coisas ruins em nós? Se nós temos as duas companhias para nós, as tanto que não são boas e as que são boas. Deus não nos deixa sozinhos. Nós temos os nossos mentores, nossos anjos guardiões, nós temos nossos espíritos amigos, que muitas vezes são os familiares que nos auxiliam. Por que nós nos desconectamos desses irmãos que querem nos auxiliar e nos conectamos justamente com aqueles que nós temos inimizade, com aqueles que nós não gostamos? Olha que elo mais forte é esse, a conexão da negatividade. Por que temos essa tendência de ser tão negativo que buscamos esses seres nos se aproximar cada vez mais de nós e muitas vezes não sabemos por que nos sentimos tão doentes? Por que estamos com o corpo pesado, sentindo dor nas costas, dor na cabeça, dor na coluna, dor no estômago? São as emoções que dominam o nosso organismo. Eu tenho que fazer as pazes comigo, aceitar como eu sou, me perdoar, e aí eu consigo fazer isso também com o meu próximo. E de que forma eu posso fazer isso? É fácil falar, vamos perdoar. Vamos primeiro nos perdoar, olhar para dentro de nós, ver o que nós temos que nos arrumar em nós ainda, aparar essas arestas que nós temos, não ter medo de encarar quem somos, refletir sobre isso e pensar que aquele irmão tem tanto o direito de cometer as mesmas falhas, os mesmos deslizes quanto nós. Que daí, através do perdão, nós nos desligamos desses aspectos, eu não digo entidades, dessa negatividade, dessa coisa ruim, que é ruim para nós mesmos. Nós, com as nossas mudanças de atitudes, vamos fazer até que estes irmãos consigam também se desligar de nós, porque nós vamos mostrar através do exemplo que nós podemos mudar. Por que estamos aqui hoje? O que viemos fazer aqui hoje? Viemos buscar toda essa energia, todo esse fluido que a espiritualidade nos doa. Mas se estivermos com o coração fechado, nós vamos ser refratários a essas energias. Se no momento da prece nós conseguirmos fazer essa prece para nós, e de repente até para algum irmão que eu tenho lá, mentalizar ele, ela vai fluir. Mas se eu não posso nem pensar, porque o meu coração se fecha, é refratário. Nós não estamos nos auxiliando. Vamos imaginar, realmente pensar o que eu estou fazendo aqui hoje. E dessa forma nós vamos conseguir ser mais sinceros com o Mestre, que sabe muito bem o que está no nosso coração, mas a sinceridade tem que ser com nós mesmos, para nos libertarmos de todo esse sentimento que temos dentro de nós, porque nós estamos chegando no ano de renovação, não são? O pessoal gosta de dizer da data da renovação, que o ano que vai virar vai ser tudo diferente, mas para ser diferente, as atitudes também têm que ser, porque senão vai ser um círculo vicioso sempre. Não vai adiantar eu botar, depois eu boto embaixo do prato mesmo, que eles fazem os trequinhos que a minha família põe. É a lentilha. Tem gente da uva, semente da uva, não? A semente da uva é. Tem gente que faz as fatias, para o ano ficar melhor. Não vai ser isso. Vai ser as nossas atitudes. Vamos refletir. Como estou agindo durante todo o ano, se eu quero um ano diferente, minhas atitudes terão que ser diferentes. Quer fazer mais uma fala? Como as minhas atitudes têm que ser diferentes? De que forma o eu vai ser diferente? Então vamos avaliar isso dentro de nós. E hoje eu e o Paulo fizemos uma exposição diferente, Paulo? Uma exposição
vamos refletir um pouco mais profundo agora, gente. É fácil perdoar? Quem falar que é fácil vai estar no alto engano, né? Porque normalmente a gente diz assim, ó, tu não sabe o que ela me fez. Não é isso? Não é fácil perdoar porque o que ela me fez não é tão fácil. Ela bateu no meu rosto. Eu emprestei dinheiro, ela nunca me devolveu. Eu vendi um carro, passei para ela e ela nunca me pagou. E aí são coisas materiais, são coisas sentimentais. Roubou meu namorado, roubou meu marido. Então vamos, pela passagem do Evangelho, a Lucelda trouxe o primeiro aspecto, que é o efeito. Eu quero atuar agora um pouquinho na causa, na questão consciencial, certo? Então, o Evangelho, nesse primeiro momento, nos trouxe que precisamos pôr um fim neste ciclo de ódio. Porque algo não bem resolvido nesta vida vai continuar para ser resolvida em outra vida. É um fato. E se eu tenho algo contra a Lucelda e ela desencarnou, eu continuo preso no corpo e ela livre para me atormentar, dependendo do tipo de problema que houve entre a gente. Então nós precisamos colocar um ciclo de ódio, dar um fim neste ciclo de ódio, que é perdoando. Porque é extremamente difícil a gente resolver algo com as mesmas circunstâncias em que elas aconteceram. Muitas coisas podem ter acontecido na nossa infância, na nossa juventude. E hoje, nos dias de hoje, se a gente não tem as mesmas circunstâncias para pedir perdão. Talvez essa pessoa já tenha desencarnado, essa pessoa se mudou. Algumas situações aconteceram para que dificultar este processo de pedido de perdão, desta preocupação. Então, o texto, vamos analisar ele agora um pouco mais pausadamente e de um nível mais profundo. Reconciliai-vos o mais depressa possível. Depressa por quê? Que convite é esse que Jesus faz para todos nós? Depressa. Como é que soa isso em cada um? Uma ofensa que é feita à minha pessoa, talvez eu precise de 1 ano, 2 anos para vir degustando ela, não é isso? Às vezes leva um tempo, eu não estou preparado. Mas por que Jesus diz depressa? Além desta questão que é com o nosso adversário físico, nós precisamos entender o nosso adversário interno. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Quando a gente diz assim, tu não sabe o que ele me fez, qual é o sentimento que está aflorando aí? É o ego? É o orgulho? Não é isso? Então aqui está o nosso adversário. Nós precisamos, num aspecto mais profundo, mais consciencial, fazer essa reconciliação com esse adversário interno que todos nós temos em algum nível dentro do nosso coração, que é o ego e o orgulho. Trabalhando o ego, trabalhando o orgulho, faz com que a gente
faça esse movimento do perdão com naturalidade e não somente dos lábios para fora. Tudo bem, fulano, eu te perdoo, mas nunca mais eu quero te ver. Se tiver uma festa de família, então, não, eu não vou. Não é isso? Houve perdão? Foi trabalhado? Não. Por isso que a gente tem que trabalhar esse adversário que está dentro de cada coração nosso. O texto traz algo que ele diz o seguinte. Vou reler o item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Então, além de nós nos reconciliarmos com aquele em que o orgulho foi ferido, ou o ego, a gente precisa, o mais depressa possível, enquanto estejamos encarnados com o nosso adversário interno. Enquanto estáis com ele a caminho. Nós temos que resolver agora, gente, nessa encarnação, para que ele não vos entregue ao juiz. Quem é o juiz? Num nível mais profundo, é Deus, que está sentado lá com as suas barbas enormes e está julgando a gente? Não. Quem é esse juiz? É o nosso auto-julgamento. Nós não adoramos julgar os outros? Por que fulano não fez isso de tal forma ou de tal forma? Somos os grandes juízes. Então, vejam que esse juiz, então, é o nosso auto-julgamento. E o juiz não nos entrega ao ministro da Justiça. O ministro da Justiça, nós temos os amigos advogados aqui, são os que executam, é isso? É isso? Quem é que executa as condenações? É a nossa consciência. Nós sabemos dos nossos erros. Vocês estão compreendendo a linha de raciocínio? Então nós precisamos entender que não é Deus que vai nos julgar. Muitas vezes somos nós mesmos, neste processo de auto-julgamento, em muitas circunstâncias, consciente ou inconscientemente, nos boicotando, para que esse pedido de perdão não ocorra, para que esse contato pessoal se dificulte. Hoje eu não posso ir. É a grande oportunidade de encontrar a pessoa e compreender que deveria lhe dar o primeiro passo. Mas vamos continuar a análise do texto. Então, neste grande processo do auto-julgamento e da consciência, nós somos levados a duas outras particularidades: a culpa e a desculpa. A culpa é quando eu trago para mim o processo do erro. Eu tinha todo esse conhecimento e feria no céu. E eu vou me condenando, eu vou me culpando, inconscientemente. Compreendam que é um processo inconsciente. E a desculpa é quando eu não quero assumir os meus atos. Não, isso aconteceu, essa desavença aconteceu por causa dela. Não foi por minha culpa. Então, neste processo de culpa e desculpa, eu trago para mim. E eu vou adoecendo. Eu posso entrar no processo auto-obsessivo, eu posso entrar no processo de depressão. E eu preciso ir compreendendo estes processos de culpa e de desculpa. Então, nessas questões de perdão, sempre analisem a culpa e a desculpa. E isso vai fazer com que a gente vá trabalhando internamente para compreender essa questão. O texto, na sequência, ele nos fala: digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último cêntimo.
Então vejam que se fosse comparado com hoje, essas palavras de Jesus, a gente não sairia deste processo enquanto não teria pago 1 centavo, ou seja, uma parte muito ínfima de todo o processo. E o que isso quer dizer a nível consciencial e de sentimento? Que eu preciso fazer um pequeno ato de humildade e de caridade para me libertar deste monstro que me escraviza, que é o ego e o orgulho, que é o que me impedem de fazer o processo de pedido de perdão, de compreender que eu tive a minha parte de erro naquele momento, naquela situação. Só um pouquinho. Então, meus irmãos, vejam que há um fator externo para que haja essa reconciliação com os adversários, mas que todos nós temos um fator interno, que são os nossos sentimentos, que muitas vezes estão mascarados no grande processo do auto-engano. O auto-engano é quando eu entro no processo de desculpa, eu coloco no fator externo. E a culpa, normalmente, nos traz essa grande questão que a gente vai adoecendo e abrindo este portal para os obsessores desencarnados. Deixa eu ver o que a Luciana tem para acrescentar. Ótimo. É isso? Eu acho que nosso tempo já deu. Então, nosso tempo já deu. Então tá, pessoal. Aqui encerramos a nossa reflexão na noite de hoje. Pedimos perdão pela demora, 40 minutos, mas eu espero que tenha ficado alguma reflexão para que a gente possa se libertar dessas situações que são cotidianas, tá, gente? Todos nós temos essas questões. Antes de encerrar, agora sábado, dia 31 de dezembro, a nossa casa estará aberta, tá? Não vamos fechar, vai estar aberta. Quem quiser vir, será muito bem recebido. O estudo do Evangelho retorna dia 7 de janeiro, às 9 horas de forma presencial e às 15 horas aqui após a palestra. Também todos estão convidados. Presencial, 9 horas. Perdão, falei lá? Tu falou online, é online às 9 horas? Às 9 horas online. Sou de idade, tá, gente? Desculpa, tá? Às 9 horas é online e às 15 horas é presencial aqui. Vamos fazer o nosso passe coletivo? Vamos? Então eu convido vocês a quem sentir no coração de fechar os seus olhos. E neste momento, vamos elevando o nosso pensamento a toda a espiritualidade que aqui está, aos nossos anjos, guias e protetores, aos mentores espirituais desta casa, à equipe crística que conduz todas as casas espíritas no grande processo de autoiluminação em que todos nós buscamos e viemos aqui buscar. Eu convido a todos a imaginarem uma grande luz vindo do alto neste momento, penetrando todos os nossos centros de forças vitais, renovando célula por célula do nosso corpo físico, célula por célula do nosso corpo espiritual e célula por célula do nosso corpo mental, possibilitando assim assimilar
todas as reflexões que fizemos nessa noite através do Evangelho, este grande norteador. Que possamos, a partir de hoje, abandonar o homem velho e assumir o homem novo que habita em todos os nossos corações. E eu convido a todos vocês, neste momento, para que possamos dividir estas energias com todos aqueles que não puderam estar aqui presentes. Estejam eles onde estiverem, em seus lares, em seus trabalhos, em hospitais, sejam doentes físicos ou da alma, que os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores energias possam ser conduzidas pela espiritualidade que aqui está, beneficiando a todos, penetrando todos os seus centros de forças vitais, renovando também, célula por célula, do seu corpo físico, célula por célula, do seu corpo espiritual, e célula por célula, do seu corpo mental. Que todos recebam essas energias amorosas que agora desprendemos dos nossos corações. Que todos esses irmãos consigam sentir a presença amorosa de Deus em cada coração e possam elevar a sua fronte agradecendo pela dádiva da vida. Assim, meus irmãos, como prece de encerramento, vou fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Que todos possam retornar para seus lares melhores que aqui chegaram. Bom retorno.